Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. A gente costuma brincar que você torna tudo exponencial quando você coloca mais uma pessoa. Se relacionar com você mesmo já é muito difícil, a autorrelação. Aí você começa a se relacionar com outra pessoa, conviver com outra pessoa, é duplamente difícil. Você vai colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta, vai ficando cada vez mais exponencial, porque vai somando, né? É bom, é ótimo, eu acho maravilhoso. Eu não voltaria a me considerar monogâmica, nem acho que eu consigo. Mas não é um conto de fadas e a gente precisa desmistificar esse aspecto. Não é uma maravilha, não é um conto de fadas, é uma forma de se relacionar como qualquer outra forma de se relacionar. Vai ter coisas muito boas e vai ter coisas problemáticas e você vai ter que lidar com as coisas problemáticas e curtir as coisas boas. É só uma forma diferente de se relacionar. Não é uma resolução, não é um milagre. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você tivesse mais de um parceiro ou de uma parceira ao mesmo tempo? No programa dessa semana eu quero te convidar a abrir a sua cabeça e conhecer a experiência de vida de 4 pessoas. O programa de hoje está mais longo que de costume e para preservar essas pessoas que tão gentilmente me cederam seu tempo e depoimentos, não vamos identificá-las. Os nomes são fictícios, mas as experiências são reais. Você está ouvindo Sexo Explícito, um podcast que te convida a sair da sua zona de conforto e a ousar gozar mais a vida. Sexo Explícito, o podcast para você gozar a vida. Poliamor. Prática e desejo de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente. Isso acontece com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Poliamor também é a possibilidade prática de se estar envolvido afetiva e sexualmente em relações íntimas, profundas e estáveis, com mais de um parceiro simultaneamente, de forma consensual, honesta e igualitária. Hoje eu trago 2 experiências de vida poliamoristas. Para quem acha que ter mais de um relacionamento íntimo significa só festa, só putaria, repense. O poliamor exige maturidade e muito diálogo. Nessa primeira parte do programa, Clarice, Max e Johnny compartilham conosco como a vida levou eles a essa realidade, considerada por muitos como algo fora do padrão. Eu fiz essa entrevista com meu gravador na mão, na casa deles. Só esclarecendo que a Clarice é bissexual, mas o Max e o Johnny são héteros. E cada um deles é livre para se relacionar com outras pessoas. Perdoem os ruídos de fundo e os ruídos provindos da manipulação do aparelho. O conteúdo vale a pena. Porque foi o seguinte, Pri, acho que a gente deu uma sorte, não sei se é sorte, não é? Mas começou no mesmo dia. Então isso já foi uma coisa assim que acho que não é muito normal. Mas foi bom, por um lado, que tirou toda aquela coisa de mas eu estava antes, tinha um relacionamento antes, depois entrou outro. No mesmo dia, os dois, numa festa lá, todo mundo não, né? Eu fiquei com a Clara, o Johnny ficou com a Clara, e ficamos mais outras pessoas também. E foi a primeira vez, só que a gente já era amigo há muito tempo, então foi aquela coisa de, e agora? O que rola? E vocês já moravam juntos? Como é que foi isso? O Johnny moravam juntos, eu não moro aqui nem lá, onde eles moravam. Tinha essa separação, mas a gente sempre conviveu muito, assim, sempre foi um grupo muito unido, a gente sempre passou muito tempo junto. Amigos desde sempre? Uns 3 anos, 4 anos. Teve todo esse efeito, assim, de ir agora. E aí começou uma longa história, assim, de mil tretas e acertos e erros e tudo, mas as coisas foram encaixando devagar, assim, mas demorou. Tão simples assim também não. E você tá aí caladinho, não falou nada pra você, como é que foi essa experiência? Foi bem do jeito que o Max falou mesmo. Teve essa grande vantagem de começar tudo de uma vez. E realmente a vantagem da gente ser muito amiga há muito tempo influenciou muito pra dar certo. Realmente não foi
um caminho fácil, não. E uma coisa que sempre que eu converso a respeito desse assunto é que é quase uma unanimidade. Todas as pessoas sempre falam da necessidade do diálogo constante. Fala um pouquinho disso, Clarice. Então, assim, pra mim é até engraçado ver os dois falando do início, porque... Sim, começou no mesmo dia, mas pra mim, desde sempre, foram dois relacionamentos muito diferentes. E é engraçado até observar como é que, mesmo tendo começado junto, foram desenvolvendo em velocidades diferentes, e a gente foi chegando em pontos diferentes. Cada um realmente na sua, desenvolvendo o seu próprio caminho, apesar de que simultaneamente. E a questão do diálogo foi crucial desde o princípio, sem dúvida, e facilitada pelo fato que a gente já era amigo. Então, assim, eu e o Max, a gente sempre teve conversas ótimas, mesmo antes como amigos, a gente sempre era pessoa de bater papo. Então, a gente só levou isso mais pra gente. A gente sempre foi muito aberto um com o outro. E questões até de necessidade, tipo, hoje eu tô a fim de ficar junto, hoje eu não tô. No início eram dúvidas que a gente tinha e que a gente não sabia lidar com isso. A gente teve que ir descobrindo isso, assim, passo a passo. E com o Johnny também é a mesma coisa, assim, a gente morava junto desde o início, na época, então a gente já tava com uma convivência ali, querendo ou não, diária. E foi traduzir esse sentimento pra essa rotina, assim, levar isso... Como é que a gente vai se adaptar? Como é que a gente vai fazer todo mundo ficar confortável com isso? Foi levando. Eu acho que essa é uma grande preocupação, né? Tipo, como ninguém sobrar nisso aí, né? Como fazer para todas as necessidades serem atendidas. Sim, essa questão do ninguém sobrar, o fato de sermos uma turma de amigos facilita. Porque mesmo que um esteja com eu esteja com um ou eu esteja com outro, às vezes não tô com ninguém também, o que tá rolando, na verdade, é uma dinâmica mais de amigos, não é uma dinâmica de casais. Então isso traz essa tranquilidade pra gente, eu acho, pelo menos. E eu perdi, qual foi a outra coisa que você tinha perguntado? Não, é porque eu penso que, assim, esse tipo de dinâmica para não sobrar ninguém, para todo mundo ficar confortável. Uma coisa que também as pessoas têm muita curiosidade de saber é com relação a ciúmes, né? Que existe esse mito de que, né, então se tem uma relação com mais de uma pessoa, isso deve estar resolvido, tá tudo ok. Queria que cada um falasse um pouco, assim, quando vocês tinham relacionamentos anteriores e agora, a relação de ciúme mudou, a mesma coisa? O que você sente? O ciúme sempre existiu, assim. Tanto que eu falei, no início foi difícil, principalmente por causa disso, assim. Você sai de um relacionamento tradicional, você sempre teve, pra uma coisa totalmente diferente. E aí, beleza, seu amigo, você tá encontrando o tempo todo, assim, e aí você olha, opa, a gente tá pegando a mesma pessoa, e aí já, assim, ficava uma coisa meio tensa. A gente vai aprender a lidar com isso, porque ninguém é dono de ninguém, todo mundo tava aprendendo junto. Então foi nessa base de conversa mesmo, e vendo, ok, senti ciúmes, por que eu senti ciúmes disso? Antes, outros relacionamentos já fui bem ciumento também, e também não entendia direito um ciúmes exagerado. Essa primeira vez, assim, eu consegui, por que eu estou com ciúmes disso? Porque eu gostaria de estar com ela nesse momento. Ok, mas ela é obrigada a fazer isso? Não, então seus ciúmes é uma coisa sua. Você está pensando isso nesse momento, que é uma coisa que você quer, você está sentindo, reflete um pouquinho e relaxa. É muito disso, assim, é sempre conversar, pensar, e aí tomar uma ação baseada nisso. Então eu acho uma coisa muito mais lógica, assim, muito mais tranquila. Você, Johnny? Realmente, essa questão do ciúme realmente sempre teve. É exatamente isso, de a gente tá esperando uma coisa e não ser correspondida naquele momento que você tá querendo. E, assim, pra mim sempre foi muito difícil lidar com colocar o racional, porque o racional tava ali, mas o sentimento era muito mais forte que o racional. Às vezes era complicado fazer um arranjo ali. Foi ao longo do tempo mesmo, até encontrar um equilíbrio bom ali de conseguir acalmar e falar, não, racionalizar a parada do jeito certo. E você, Clarice? Muito ciumenta? Como é que é? Não, é engraçado, assim, que a gente fala de ciúmes no poliamor, mas mesmo dentro de relacionamentos poliamor, cada pessoa lida com ciúmes do seu jeito. Então aqui a gente já viu Max e Johnny
totalmente diferentes. Eu mesmo quando eu namorava antes, meus relacionamentos mais tradicionais, eu nunca fui nada ciumenta. Sempre fui, na verdade, majoritariamente desapegada, e acho que, de certa forma, foi isso que acabou fazendo nascer o que nasceu aqui, de certa forma. Que no início, quando a gente começou a ficar, eu tava também numa fase bem quero nada com ninguém. Mas, assim, ao longo do relacionamento, eu já diria que por muito tempo não tive problemas com ciúmes, até fatos recentes. Que estamos em 3 aqui, mas recentemente o Johnny tá se aproximando de uma outra pessoa também. Foi um momento que virou uma chave, assim, na minha cabeça, e eu tive que, acho que talvez passar pelo processo do Max, pelo processo do Johnny, repensar, racionalizar, sentir o emocional. E o que me faz lidar melhor com ciúmes hoje, o ponto que eu coloco, é realmente separar os relacionamentos. Se na minha cabeça, desde o início, sempre foi separado, eu tenho uma coisa com o Max, eu tenho a minha coisa com o Johnny, também sei que qualquer um deles pode ter um relacionamento comigo, independentemente de outros relacionamentos que eles vivam. Realmente, assim, o amor não vai acabar porque você tá dando pra outra pessoa. É isso que eu ia te perguntar, se é só vocês 3 ou se cada um também pode ter outras questões. Sem regras. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Bacana. E eu queria perguntar um pouco como é que é a dinâmica de dia a dia de vocês. Vocês sempre saem os 3 juntos? Como é que funciona? As pessoas têm curiosidade de saber essas coisas. Quem quer falar? Vocês 2 aí primeiro, que vocês ficaram juntos, uma dinâmica mais diária. É verdade. Realmente ter essa proximidade de morar juntos, se ver todo dia, realmente é uma dinâmica assim que facilita por um lado, mas também questão de rotina, essas coisas, você ter que saber o lugar das coisas, tudo bonitinho. Isso também é um fator que, de certa desvantagem também. Então, balancear isso aí... Você acha que desvantagem morar junto? Não, tem sua vantagem e tem sua desvantagem. É um equilíbrio bom que eu vejo, assim, de certa forma. Porque, ainda mais hoje em dia que a gente já sabe, nós 3 aqui, a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo, saber, assim, tipo, a gente se vê todo dia, eu e a Clara, de vez em quando o Max aparece aqui no meio da semana, aí ela fica com ele ou ela fica comigo, e beleza, a gente tá ok com isso, final de semana a mesma coisa. Mas, assim, tem essa meio essa dinâmica mesmo. E eu e a Clara, assim, a gente sempre foi muito de boas. Quando ela precisava de espaço, sempre foi de boa, sempre ficava na minha tranquilo. Sabia que era completamente compreensível. Quando eu também ficava mais de boa, também ficava mais na minha, tudo tranquilo. Então, assim, nossa relação foi bem tranquila. Assim, nosso dia a dia foi de boas, eu acho. E aí, Clarice? É que nem eu falei, eu acho que a gente se organiza muito em função da dinâmica do grupo, às vezes. Aqui em casa tá sempre cheio de gente, a maioria das vezes, fim de semana. Então, assim, é como se estivesse tendo um rolê, e aí tem momentos, ou tem um dia que eu tô mais com o Max, tem um dia que eu tô mais com o Johnny. Isso, assim, mais recentemente, acho que a gente tem ficado mais confortável com essas divisões. Talvez no início tenha sido mais difícil. Às vezes eu me sentia insegura, ai meu Deus, se eu for ficar com um, o outro vai ficar chateado, como que eu falo, como é que eu penso, como é que lida com isso. Mas foi realmente tempo, acho que não tem outra coisa. Eu esqueci de perguntar, quanto tempo tem que vocês estão juntos? 1 ano e pouquinho? 5 anos? Não, 1 ano e 5 meses. Não tava sabendo isso aí, não. Então vamos colocar aí 1 ano, assim. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E em ritmos diferentes, né, também. Que assim, a minha relação com o Johnny evoluiu num ritmo diferente da minha relação com o Max. Esse equilíbrio foi mais recente, que a gente tem de alguns meses pra cá, não sei, uns 6 meses, metade do ano passado pra cá, que a gente tem vivido, acho que acredito, mais confortável com essas divisões. Bacana. E pra você, que não é morador, como é que funciona? O principal, acho que esse esquema que a Clara falou, que é sempre um rolê. É raro ficar só nós 3 assim. Quando a gente sai, normalmente é de muita gente também. Então sempre foi bem tranquilo isso. Você não vai ficar abandonado no canto, chorando, não sei o que. Não existe isso. Pra mim, que era essa mecânica assim de volta e meia aparecer aqui, volta e meia, fim de semana vim também. E foi uma outra expectativa bem grande, né? Você fica aquela coisa assim, ele tá vendo mais, aí agora é minha vez. Mas não é assim que funciona. Cada um tem seus momentos. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá afim de ficar com ninguém, tem dia que você tá
mais carente. E aprender a lidar com isso. Ah, beleza, hoje tá afim de ficar agarradinho. Mas olha assim, já estão os dois lá. Beleza. Mas daqui a pouco a gente fica junto de novo, ué. Enquanto isso, a gente faz uma coisa juntos, não tem problema nenhum. Interessante. Eu queria saber, você tá falando muito, né, do relacionamento com cada um. Os 3 já ficaram juntos? Não. Mas isso por um combinado ou porque simplesmente não aconteceu? Falando por os dois, mas eu acredito que não exista interesse. É mais fácil. Por que eu perguntei isso? Existe uma percepção, que na minha opinião é muito distorcida, de que poliamorismo seria o equivalente à putaria, sabe? Como é que você lida com isso quando você conversa com pessoas que estão de fora, assim? Eu acho que são pontos bem diferentes a questão de homens e mulheres, né? Tem lados positivos e negativos dos dois. Falando como mulher, normalmente, quando eu me assumo um relacionamento aberto, que seja, antes mesmo de falar a palavra poliamor, que já é o nível mais avançado, com certeza a galera olha na sua cara e fala, menina, você gosta de uma putaria, né? Recentemente eu tava num bar, aí um cara me abordou, perguntou se eu era solteira e tal. Eu falei, não, eu tenho um relacionamento aberto. Ele virou pra mim e falou, nossa, você tem cara de que gosta de dar pra 2 ao mesmo tempo, hein? Que absurdo! Com essas palavras. Então, existe sim um preconceito. Mas fazer o quê? Do mesmo jeito que existe preconceito com a minha bissexualidade, existem vários preconceitos no mundo. Esse é o tipo de relacionamento que hoje faz sentido pra mim na minha vida e é assim que eu quero me relacionar. Então, eu não vejo nem sentido em esconder isso, porque alguém que tem um preconceito comigo, na verdade, é alguém com quem eu não quero me relacionar. Eu só quero me relacionar com pessoas que estejam dispostas a jogar esse jogo aqui. Então, eu trato assim, lavo a consciência. E vocês? Algum de vocês já teve alguma situação parecida com a dela? O homem é diferente, né? Porque, assim, a mulher, beleza, gosta da putaria, então eu vou lá. Ou é o contrário, assim, você gosta da putaria, então eu tô fora. Quantas pessoas já falam, olha só, não, tô no relacionamento aberto, tá? Então beleza, tchau, obrigado. Não, mas você sabe que não, sei tudo já entendi tudo. Você falou, mas nem eu entendi o trem direito ainda, e você já entendeu? Me explica então, mas já aconteceu muitas vezes isso, normalzíssimo. Mas é o esquema, fala, vê se a pessoa aceita bem, se não aceita, tá bem. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada sobre isso. E você, no seu caso, sua percepção? Comigo já aconteceu a mesma coisa com o Max também. Você vai falar que você tá num relacionamento aberto ou alguma coisa do tipo, a pessoa já nem quer mais papo, ou ainda te fala que isso não existe. Que já me falaram já. Teve uma menina uma vez, isso nem existe, velho. Não tem como ter um relacionamento desse, não. Isso não é de verdade, não. Nada a ver. Então, tchau, falou. Bem isso mesmo. E uma outra questão também, que eu acho de um preconceito da sociedade, principalmente com os homens, assim, é o corno manso, né? Nossa. Isso existe. Tem gente que acha que por ter um outro cara com a sua mulher também, meu Deus, que coisa horrível. Aí, fazer o quê? Mas, eu não sei, acho que o jeito de lidar com isso é falar, escolher, assumir que a gente escolheu se relacionar desse jeito. Paciência pro resto do mundo. No fim das contas, eu acho que o que vale é fazer o que te deixa feliz, desde que haja respeito entre todo mundo. Não vejo por que não. Antes de eu conversar com vocês, eu conversei com um casal que eles são swingers. E eles estão juntos há 20 anos e eles são swingers tem 10 anos, a Marina e o Márcio. Eles até têm um blog, e aí eles estavam falando muito sobre essa questão, né, do respeito, sobre como que é importante, né, todas as partes estarem conscientes e ninguém tá fazendo algo que não quer fazer e tal. Então, eu acho que, no geral, relacionamentos humanos em geral, né, você precisa de ter sempre o respeito, né. Me parece que é o caso de vocês, né? Tá todo mundo na mesma página. Acredito que sim. Sobre homem também tem muito assim. Acho que essa parte, acho que quem sofre é sempre os dois do mesmo gênero, assim. Porque eu ouço muito também assim, não, vê assim, pra alguém ver a Clara com o Johnny. Aí fala assim, não, uai, vocês estavam juntos? Eu tô. Mas e ele, não sei o que, e ele? Não, mas você é o segundo, então. Assim, não, ela só tá aproveitando, assim, esse momento. Então tá bom, então você sabe mais da minha vida que eu, né? Então, você tá dizendo. Aí, isso também é outra coisa, que é só, então tá bom, você acredita nisso, o problema é seu.
Você não acredita que é conversar, ótimo. Acho que problemas são basicamente esses que tem. Eu acredito que tem uma dificuldade realmente da sociedade em aceitar que o nosso relacionamento é real e é tão real, tão verdadeiro quanto qualquer relacionamento monogâmico tradicional. E eu vejo isso, assim, a diferença que as pessoas não entendem às vezes entre relacionamento aberto e poliamor. Tem muitas pessoas que são adeptas de um relacionamento aberto, onde, assim, eu e você temos uma conexão, um envolvimento emocional, mas a gente pode pegar por fora, mas não pode se envolver. O que não é o caso quando a gente está falando de poliamor exatamente, somos pessoas livres para criar laços com outras pessoas e vamos manter a nossa relação, o nosso laço pela nossa vontade de estar junto. Na verdade, para mim, acaba sendo mais real, porque eu sei que todo mundo que tá aqui escolheu de verdade estar. A gente tá vivendo numa época que tem muito essa regra do você pega, mas não se apega. E aí eu acho que você viver um relacionamento assim talvez seja até algo mais, entre aspas, trabalhoso, porque você precisa investir mais nele. Concordo que quando você entra começa a sair com alguém, começou a ficar junto, eu tô namorando. Na cabeça dos dois ali já tem um conjunto de regras formado normalmente. Os dois já sabem o que eles estão esperando daquela relação. Já tá tudo montado, o caminho já tá pavimentado, é só dar a mão e seguir em frente. E quando você vai se aventurar num poliamor ou qualquer coisa diferente do tradicional, você não tem um livro de regras pra jogar. Você tem que descobrir e fazer as suas regras, o que exige, sim, dedicação, trabalho, comprometimento, até falar em carga mental mesmo, assim, de parar e pensar o que eu quero, como eu quero, por que eu quero. É um trabalho, sem dúvida. Eu concordo com você. E eu queria, pra encerrar essa rodada de conversa bacana que a gente tá tendo, se a pessoa estiver ouvindo e pensando assim, nossa, será que isso é pra mim? Eu tenho vontade de experimentar, mas como que eu começo? O que acontece? O que eu faço? Mas é porque várias pessoas têm uma percepção muito distorcida do que seja. E eu imagino que tenha pessoas que às vezes estão num relacionamento monogâmico e aí tem um envolvimento emocional com outra pessoa e ficam sem saber o que fazer. Se propõe isso pro parceiro. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho o que você diria para uma pessoa dessas que perguntasse para você isso. Quem quer começar? Eu diria, assim, que a coisa que eu vi que é mais importante, que serve para qualquer outro tipo de relacionamento, é a conversa. A conversa é sempre a base de tudo. Então, por exemplo, você acha que você propor uma coisa já vai causar uma ruptura muito grande, algo assim, vocês estão conversando. Se uma coisa pode ser conversada, e aí, o que você acha, o que eu acho, o que a gente pode combinar os dois. Pode não querer, você pode preferir ficar nesse relacionamento mesmo, normal isso também. Mas é arriscar, tentar ver o que acontece, errar, tentar de novo, errar. A gente não vai morrer por isso. E você acaba descobrindo coisas muito legais, assim. Que a gente falou muito do trabalho, de ser difícil, dos perrengues que passaram, mas por outro lado também você tem uma liberdade muito grande, assim. Você consegue ter essa relação sentimental, emocional com alguém, ou mais de uma pessoa, e você entende que essa pessoa não precisa atender todas as suas necessidades, assim. Às vezes eu quero muito conversar uma coisa, conversar com ela vai me fazer muito bem. Às vezes quero só conversar com uma outra amiga, não vou ficar preocupado do que a Clá acha disso, que ela sabe que o que eu tenho com ela é outra coisa. Então, assim, tem muito benefício também, não vem achar que é só trabalho e sofrimento e isso aqui. Isso não faz muito sentido a coisa. Mas a conversa que motiva isso tudo, assim, a conversa permite as coisas acontecerem, que corrige os erros, que faz tudo dar certo. E você, Johnny? É exatamente isso mesmo. Conversa é a mais importante de tudo. Se não fosse as horas que a gente gastou conversando ao longo desse tempo todo, a gente realmente não teria chegado onde a gente chegou. E também a gente pode falar, assim, até das vezes que já saiu nós três, assim, pra rua, pra ir pra noite e tal, e a gente se divertiu demais, só os três. Foram algumas vezes boas que aconteceram isso. Então, assim, realmente tem que exaltar essa parte boa desse tempo todo, de tudo que a gente construiu. Que realmente foi bem divertido. Foi trabalhoso, mas foi muito divertido. Vou chover no molhado e falar de conversa, mas
Eu acho importante, não só para começar um relacionamento poli, ou na verdade para estar em qualquer relacionamento, você estar tranquilo com você. Essa questão dos ciúmes, não é porque é poli que acaba, então você tem que estar tranquilo para, se necessário, se olhar no espelho e enfrentar os piores fantasmas que você não imaginaria. Então, preparado para ter conversas, mas também conversas honestas, falar abertamente sobre assuntos que na maioria dos relacionamentos são tabu. Poder realmente olhar no olho da pessoa e falar, e aí, eu tô preocupada, eu tô me sentindo mal porque eu senti ciúmes de tal pessoa em tal situação. E às vezes entender que sentir ciúmes é uma parte normal da coisa e que isso vai acontecer e que você só tem que viver isso, respirar fundo e dar o próximo passo. Então, assim, estar disposto a ter conversas, mas não só conversas como quaisquer uma, estar disposto a lidar consigo mesmo e pensar por que você quer um poliamor. Porque se é só pela putaria, é mais fácil ficar solteiro. Tá certo, eu quero agradecer muito vocês por terem me recebido hoje, por terem conversado comigo, e eu queria finalizar pedindo que cada um dê um conselho para os nossos ouvintes de como gozar mais a vida. Porque o meu podcast, o objetivo dele é fazer os ouvintes gozarem mais a vida. Então, se vocês tiverem uma pequena dica, um pequeno conselho, vamos começar com o Max. Com a Clarissa? Difícil. Eu tenho um bom. Opa. Tá com foda-se. Né? Opa. Esse é o melhor jeito. Verdade. Tá com foda-se pra quem encheu o saco. Tá ótimo. Sabe as palavras do Johnny? Eu acho que para gozar mais a vida é necessário autoconhecimento. Em diversos sentidos. Isso a gente fala muito no podcast. E você, Max? Viver o presente. Às vezes a gente fica muito focado assim, no que vai acontecer daqui a 10 anos, mas calma, para um pouquinho, olha o que você tem de bom no momento, pequenas coisas do dia. E isso faz uma diferença enorme. Ai, valeu, gente. Sensacional. Na segunda parte desse episódio especial, eu trago uma conversa com a Lívia, que além de ser poliamorista, já viveu outros tipos de relacionamento não monogâmico. A percepção que ela tem da não monogamia é muito realista e interessante. Confere essa entrevista que eu fiz por telefone, que tá bem legal. Então, Lívia, hoje eu tô conversando com você porque eu sinto que ainda existe um tabu muito grande em cima do que é uma relação poliamorosa. Queria que você falasse um pouquinho das experiências que você já teve. Tá. Bom, eu tive diversas experiências no poliamor, mas eu diria mais na não monogamia, não só como no poliamor, porque a não monogamia ela tem outras formas de relação que não sejam só o poliamor. E eu também tive experiência nessas outras áreas da não monogamia, né? Então, especificamente falando sobre o poliamor, eu já vivi relacionamentos de trisal, todos abertos, e já vivi também relacionamentos em teia. São várias pessoas que se relacionam de maneiras diferentes, algumas com hierarquia, outras não, e etc. Então, dentro do poliamor, essa é a minha experiência. Não sei se é isso que você queria saber, quantos namoros eu já tive, não sei, há quanto tempo. Queria que você me contasse como foi que começou. Foi uma coisa que desde sempre você já tinha na sua cabeça? Ou foi algo que aconteceu? Como que foi a sua primeira... Como que você entrou nesse mundo? Bom, na verdade, assim, eu descobri depois que eu entrei nesse mundo que eu sempre fui desse mundo, eu só não sabia que nome dar, né? Eu tinha alguns problemas, algumas dificuldades de definição em relação à minha vida afetiva, que depois que eu descobri o poliamor, descobri a não monogamia, eu comecei a saber que nomes dar e perceber que eu não era a única pessoa que vivia daquela forma e sentia daquele jeito. Mas oficialmente começou através do mundo swinger. Eu comecei sendo parte da comunidade swinger de São Paulo, e aí depois de um tempo eu conheci o meu marido, mas não na comunidade swinger, através de amigos, e ele também fazia parte da comunidade swinger, foi uma coincidência, assim. E aí a gente começou a frequentar juntos, e
nós começamos a nos apaixonar por pessoas. Não só ter relações exclusivamente sexuais. Mas a gente começou a se apaixonar por outras pessoas. E a querer ter convivências, né, com essas pessoas. A ter relações que fossem muito mais afetivas do que sexuais. Então, daí surgiu a necessidade de entender o que era isso, né? O que eram esses sentimentos, essas vontades. E aí eu comecei a pesquisar a respeito, principalmente, assim, em grupos de Facebook, blogs na internet. Tem uns muito bons que me ajudaram muitos textos de referência, muitas coisas que eu fui me achando. E quando a gente descobriu o nome, né, que era isso que a gente vivia, que a gente sentia, era poliamor, começamos a frequentar encontros que tinham lá no Centro Cultural Vergueiro, e fazer parte de grupos do WhatsApp, outros grupos no Facebook, conversar com outras pessoas. E daí foi se desenvolvendo. Assim. E o seu companheiro atual é com quem você começou a experienciar esse mundo? Com esse nome, sim. Só que é o que eu disse, eu já tinha vivido coisas antes, só que eu não dava esse nome. Então, eu já tinha feito parte da comunidade, como eu disse, da comunidade swinger, sem estar com o meu atual companheiro. Eu já tinha tido relacionamentos que tinham um sistema aberto, mas a gente não chamava de relacionamento aberto. Eu já tinha mantido uma relação monogâmica enquanto eu estava hiper apaixonada por outra pessoa e achava que aquilo era um amor platônico e não conseguia muito bem definir, mas era uma amizade muito forte, mas então vocês são mais que amigos, eu não sei, sabe? Como a sociedade ela não tem nomes muito bons, elas só definem ou você tá namorando uma pessoa ou você é amigo de uma pessoa, e essas coisas são completamente separadas, tudo da afetividade que fica no meio do caminho entre o coleguismo e a paixão romântica shakespeariana, fica sem definição. Então, hoje em dia eu sei que eu vivi experiências poliafetivas não monogâmicas antes de estar com meu atual companheiro. Mas saber que eu estava vivendo uma relação não monogâmica, dar nome para isso e buscar outras pessoas que também saibam o que isso significa, só nesse momento atual. Falo atual porque a gente está 6 anos juntos, vai fazer 7 anos em outubro, então não é tão atual assim. Mas sim. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e é uma questão constante que surge é a questão do ciúme, né? Uhum. Como que se lida com isso estando numa relação poliamorosa? Então, eu acho que um dos maiores enganos e uma das principais coisas que eu tenho que explicar para os meus amigos monogâmicos é que existe muito ciúmes. Ciúmes, ele não deixa de existir porque você é não monogâmico. Ciúmes é uma sensação humana, né? É um sentimento humano e você vai ter ele sempre, sendo monogâmico ou não monogâmico. A grande diferença é, primeiro, a forma como você lida com ciúmes e, segundo, a grande diferença é você entender que ciúmes não é só você não querer dividir o seu parceiro no sentido físico, né? O parceiro ou parceira. No caso, eu sou bissexual, então eu já tive parceiras também. Não é só você não querer dividir no sentido sexual da coisa. Existem várias formas, né? De ciúmes. O ciúmes pode se manifestar de diversas maneiras. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho zero problema em relação à relação sexual. Isso, eu não sinto ciúmes. Mas eu sinto ciúmes, por exemplo, de experiências. Primeiras experiências. Eu tenho uns ciúmes que se manifestam de uma maneira diferente do que é usual, do que é comum. Isso não significa que eu não tenha ciúmes. Eu tenho ciúmes, eu tenho muitos ciúmes. Ciúmes, ele é um sentimento que ele advém de insegurança, ele advém de medo, ele advém de posse, ele advém de outras coisas que qualquer ser humano tem. Então, você dizer que não sente ciúmes eu acho irreal. Você pode não sentir os ciúmes clássicos dos filmes de comédia romântica ou de drama, mas algum tipo de ciúmes, algum tipo de insegurança, algum tipo de inveja que acaba se traduzindo no formato de ciúmes, todo mundo tem. Então, como que a gente lida com isso é diálogo, é conversando. E eu acho que como todos os casais monogâmicos, não monogâmicos, trisais, polisais, deveriam lidar, é conversando. Você tem que conversar a respeito. E nem sempre é fácil, e nem sempre se resolve na hora, mas é a única saída, assim, é realmente o único jeito. É
você conversar, entender da onde que tá vindo aquilo. Se você tá sentindo aquilo porque você tá se sentindo inseguro, porque é uma falta de tempo, porque você tá se sentindo deixado de lado, ou porque é algum tipo de experiência que você gostaria de estar vivendo também, né? Entender qual que é a razão, qual que é a causa daquilo. Porque a principal pessoa que é prejudicada pelos ciúmes é quem sente os ciúmes. Eu acho que faz parte de um importante conhecimento pessoal, você entender por que você tá sentindo aquilo e trabalhar nisso. Até para você não se sentir mal de novo com você mesma, não sentir seu próprio valor, não se sentir tão merecedora e, enfim, tratar disso com as pessoas com as quais você está se relacionando através do diálogo. Eu acho que é igual qualquer relacionamento humano, né, no fim das contas. Se a gente não conversar, não colocar as cartas na mesa, não flui, né? Exatamente, assim, para mim não tem diferença nenhuma nesse quesito. Nenhuma mesmo. Inclusive, uma das coisas que as pessoas muito me perguntam é, mas então não tem traição. Eu falo, nossa, super tem traição. Tem muita traição no meio não monogâmico, assim como no meio monogâmico. Traição é tudo aquilo que tá fora do combinado. Se você trouxer uma série de coisas combinadas e a outra pessoa descumpriu com aquilo, ela te traiu. Então tem traição. E tem ciúmes. E tem problema. Tem muito problema. Tem muita insegurança, tem muita inveja, tem muito, né, medo de abandono, posse. Tudo isso tem nas relações não monogâmicas, assim como nas relações monogâmicas. E em ambas a solução é a mesma. É conversar, dialogar e buscar, algumas vezes que é necessário, o tratamento inclusive profissional. Com um psiquiatra, com um psicólogo, com alguém que tem uma formação adequada para te ajudar a tratar com aquelas questões emocionais pessoais que você precisa resolver. Então, eu imagino que muitas pessoas estejam escutando o podcast agora e pensando assim, ela tá falando umas coisas com as quais eu tô me identificando. Será que é pra mim? Será que eu devo experimentar o poliamor? O que você diria para uma pessoa assim? Qual conselho que você daria para alguém que quer experimentar? Acho que o primeiro conselho que eu dou é nunca fazer por causa de outra pessoa. Eu acho que talvez eu deva fazer porque meu parceiro quer, minha parceira quer, ou porque isso é uma forma mais desconstruída. Eu tô fazendo aspas no ar aqui. Eu sei que ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo. É uma maneira mais desconstruída de se viver. Eu acho que não, nada disso. A motivação tem que ser única e exclusivamente por você. Se é por qualquer outra pessoa, a motivação já não tá correta, assim. E se a motivação é por você, eu recomendaria primeiro se informar a respeito. Tem muito blog legal, muita página legal que escreve sobre isso, em português e em inglês. Tem grupos no Facebook, tem vários lugares que você pode tentar buscar outros tipos de identificação. Eu pelo menos, funciono assim, né? Eu tenho uma mente muito inquisidora e curiosa, e tem muita gente que já passou por muita coisa por aí, já experimentou muita coisa. Então, você dá para aprender um pouquinho com a experiência delas sempre. E aí, conversar, se você já está, né, com parceiros atualmente, um parceiro ou uma parceira atualmente, conversar com essa pessoa, ver se essa pessoa também tá ok com isso, porque eu tendo a ver, assim, que toda relação que se abre de maneira unilateral, eventualmente dá problema. Aquilo que eu tava falando antes do diálogo, eu volto a repetir, assim. E se for uma coisa muito essencial para você, uma coisa que seja mais importante do que, por exemplo, a manutenção da estabilidade de uma relação, e sim atrás, porque, enfim, cada um é responsável pela própria felicidade um pouco, né? Eu sei que pode parecer um pouco de clichê, mas não tentar atropelar as outras pessoas no processo. A gente vê muito pessoas que entraram para o mundo da não monogamia e do poliamor especificamente de uma maneira às vezes um pouco trágica, se deram muito mal no início, depois se reconheceram, se curaram e partiram para outras relações mais saudáveis, mas tem muita gente que entra porque alguém pressionou, porque alguém disse que queria, alguém falou que queria um relacionamento aberto, alguém já estava apaixonado por outra pessoa, quis inserir essa pessoa na relação. Assim, em geral, pelo que eu vejo de relatos das outras pessoas que estão nos mesmos grupos, nas mesmas comunidades que eu frequento, em geral dá problema depois, assim. Tem que ir com calma também, um pouco, e parando todo segundo para se reconhecer, para ver como que você está sentindo.
Eu não diria que é um processo para ser feito no momento que sua vida já tá turbulenta em outros aspectos, porque vai mexer com muita coisa. Então, se sua vida já tá turbulenta em outros aspectos, é melhor esperar um pouquinho, sabe? Eu sei que pode parecer meio besta, mas quando a gente tá trabalhando emoções, relações afetivas, isso afeta muito a forma como a gente interage com outras coisas na nossa vida. Então, se você já tá com as coisas bagunçadas, não é você abrir a relação do nada que vai resolver, sabe? Abrir a relação, talvez, na verdade, sempre traz outras indagações, outras questões que você precisa trabalhar do seu emocional e da sua relação com a outra pessoa. Então, abrir relação, virar não monogâmico não salva casamento, sabe? Interessante você dizer isso, porque eu acho que isso é uma percepção que muitas pessoas têm, até por uma questão de filmes que estimulam essa percepção de que, tipo assim, não, vamos sair da rotina, sabe? Vamos fazer um swing. Mas se as coisas não estão boas entre os dois, trazer uma terceira pessoa pode complicar muito, né? E assim, é importante entender que as outras pessoas, elas também não são objetos, né? Então, é diferente você, tipo, querer apimentar a relação trazendo um brinquedo novo que você comprou no sex shop e você trazendo uma outra pessoa. A outra pessoa, ela tem sentimentos, ela é um ser humano, né? A outra pessoa, outras pessoas no plural. Você vai complicar mais as coisas porque são mais sentimentos que estão sendo envolvidos naquilo. E essa coisa que eu falo de buscar blogs, referências, grupos, é porque nesses grupos às vezes a gente conversa muito sobre esses filmes, sobre essas séries, e tem séries e tem filmes que retratam de uma maneira muito distorcida e muito problemática. E quem tá vivendo dentro do poliamor, da não monogamia, já acusa a problematização, o que tá errado, o que tá romantizado em alguns filmes, em algumas séries. Eu não tô dizendo todas, algumas são boas, algumas têm boas referências, mas não é qualquer um, entendeu? Qualquer lugar. Por isso que eu falo sempre, busque essas referências antes pra ver se realmente é isso, se você não tá tendo uma visão muito hollywoodiana da coisa e pouco realista, né? A gente costuma brincar que você torna tudo exponencial quando você coloca mais uma pessoa. Se relacionar com você mesmo já é muito difícil, a autorrelação. Aí você começa a se relacionar com outra pessoa, conviver com outra pessoa, é duplamente difícil. Você vai colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta, vai ficando cada vez mais exponencial, porque vai somando, né? É bom, é ótimo, eu acho maravilhoso, eu não voltaria a me considerar monogâmica, nem acho que eu consigo. Mas não é um conto de fadas, e a gente precisa desmistificar esse aspecto, né? Não é uma maravilha, não é um conto de fadas, é uma forma de se relacionar como qualquer outra forma de se relacionar. Vai ter coisas muito boas e vai ter coisas problemáticas, e você vai ter que lidar com as coisas problemáticas e curtir as coisas boas. É só uma forma diferente de se relacionar, não é uma resolução. Não é um milagre. É um relacionamento comum, só que ele foge um pouco do convencional. Exatamente. Ele foge do convencional, ele foge do padrão, mas ele é exatamente comum. Exatamente isso que você falou. E eu acho que quanto mais, assim, a nossa sociedade começar a se habituar aos relacionamentos não monogâmicos e começar a entender que não é só a monogamia que é o padrão, a gente tirar um pouco dessa mononorma, vai ficar um pouco mais fácil, né? Das pessoas entenderem se isso também é pra elas. Porque existe o caso de pessoas que experimentam a não monogamia e falam, não, isso não é pra mim. E tá tudo bem, sabe? Tá ok, tá tudo bem a escolha falar isso não é pra mim e querer ser monogâmico. Isso não é um problema, pelo menos não no meu ver. Pode ser que outras pessoas que vivem a não monogamia e o poliamor vejam problema nisso. Eu, Lívia, não vejo problema nisso. Eu acho que tá tudo bem você admitir que não é pra você e que você quer um relacionamento monogâmico clássico. O importante é você não machucar outras pessoas no seu processo de descoberta. Essa é a parte importante. Não tratar as outras pessoas como objeto. É como diz o ditado popular, né? O combinado não sai caro. Exatamente, exatamente. Lívia, muito obrigada por você ter conversado comigo, viu? Imagina. E se tiver qualquer dúvida, quiser que eu fale sobre a experiência em si de viver um trisal, assim, aí vai muito do que você quer saber mesmo. Tá ótimo. Obrigada, viu? Quem conta um conto? Como o programa hoje está super especial, nós não teremos dicas para ganharmos tempo. Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês um conto erótico sensacional, narrado por ninguém menos que Marcela Ponce de Leon, do Baseado em Fatos Surreais. Isso mesmo, a Marcela aceitou meu convite e hoje ela dá voz à nossa heroína.
de um conto da escritora Lorena Porto. Esse texto está no perfil do Instagram chamado @mi_lambilambi, do qual já falei em outros programas. Mas outros textos calientes da Lorena podem ser encontrados no perfil dela no Insta, o @umportodeideias, tudo junto. Quero agradecer demais a Lorena pelo texto e a Marcela por topar essa aventura. E dizer que eu sou muito fã do podcast baseado em fatos surreais. Inclusive, esse podcast foi uma das grandes inspirações para nós termos contos eróticos no nosso podcast. Então, sem mais delongas, fiquem com essa história para apimentar o dia de vocês. Bons momentos deixam boas marcas. Pés descalços, energia boa, música ao fundo. Esse era o cenário. E a gente chegou se beijando como a gente fazia sempre. Ele me deixa molhada só de saber que a gente vai se encontrar. Subimos as escadas e a gente não estava muito preocupado onde iríamos transar, não. As mudanças estavam prontas e não tínhamos a cama como nossa aliada. Só ficou o sofá, mas não aquele com boas recordações. De qualquer forma, depois de algumas risadas, a gente conseguiu carregar o sofá branco e grande lá pra fora. Aquela varanda já viu muita coisa, eu sei. Minha, então, digamos que tornamos a noite dos vizinhos muito mais interessante. Sentamos para beber, como fazíamos sempre, e entre papos e sonhos compartilhados, começamos a nos beijar. Eu sabia que era despedida e ele também, e eu sempre ouvi falar que despedidas eram deliciosas. Quando eu comecei a ler o conto que escrevi para ele em seu ouvido, o celular caiu da mão e eu não consegui nem terminar o que eu estava lendo. Ele me pegou, me colocou por baixo, nossa, e ele meteu fundo, do jeito que eu gostava de sentir. Depois ele me beijou, chupou, nossa, até eu me contorcer de tanto gozar. Só que dessa vez não rimos por causa do tremor involuntário da minha perna. Não, a gente apenas continuou fazendo o que a gente fazia muito bem. Eu sentei de costas, é a minha posição preferida, e me encaixando perfeitamente no pau dele, comecei a fazer do jeito que eu gosto, ritmado e alternando, rápido, devagar, rebolando bem o quadril. Ai, eu recebi tapas e eu pedia sempre mais. Eu estava louca de tesão, assim como ele. Eu gosto de sentir que ele está prestes a gozar, ele aumenta o ritmo, me aperta, e eu faço o melhor que eu posso para ouvir a respiração ofegante e ter o meu cabelo entrelaçado nos dedos dele. Aquela noite foi foda. Depois de gozarmos, ficamos ali, contemplando um céu, nossa, que há muito eu não vi em meio à cidade. Bons momentos deixam boas marcas. E olha, eu fiquei com a bunda roxa por pelo menos uma semana. Foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com vinhetas e trabalhos técnicos de cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais de Júlia Brasolin, do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me/pod sexo explícito. curioscat.me/pod sexo explícito. E você pode ouvir a gente pelo iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!